Bom, e cada varejista adota uma estratégia diferente para conquistar o consumidor na Black Friday. A diferenciação por preço, por frete ou por crédito são só algumas aí das alavancas à disposição. A gente vai conversar agora com o Vital Leite, diretor executivo de soluções financeiras das Casas Bahia, para entender como a companhia se preparou para a principal data do varejo. Boa tarde, Vital. Bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela CNN. Eu vi que vocês estão até já com uma camiseta diferenciada aí dessa Super Black Friday. Eu queria entender, antes de mais nada, qual é a importância para a empresa da Black Friday hoje. A gente pode falar que talvez seja o evento mais importante do ano, ou tem Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças? Como é que vocês enxergam? Sem dúvida, a Black Friday hoje no varejo é o nosso evento mais importante do ano. E não só a sexta-feira em específico, o mês todo de novembro ele é o mês mais relevante das nossas vendas, então nós nos preparamos muito para esse mês e a gente vem diluindo essas vendas, né? A Black Friday ela começou em um momento só com uma sexta-feira, e a gente foi expandindo essas ofertas ao longo da semana da Black, ao longo do mês. Temos uma grande concentração na sexta-feira, mas hoje a gente tem um grande mês de novembro com muitas ofertas, muito preparado para os nossos consumidores. Perfeito. E outro ponto que eu queria entender, é interessante isso que a gente estava ouvindo agora há pouco a Ruda falar, o quanto que mudou muito o comportamento de lojistas como um todo, das grandes empresas, de começar a ampliar esse tempo aí da Black Friday e não fazer só na sexta-feira. Eu queria entender um pouco disso. Qual é a estratégia que vocês adotaram de realmente começar desde o dia 1º de novembro as promoções? E aí, qual que seria a melhor opção nesse caso? São as pessoas comprarem já durante o mês de novembro ou esperarem pela Black Friday, porque aí vai que o desconto aumenta? Como é que vocês têm lidado e como têm pensado nas estratégias? A gente sempre pensa por item, né? Então, assim, a gente é muito fiel também ao que a gente comunica com os nossos consumidores. Quando a gente comunica ao longo do mês que aquela é a melhor oferta, que é a oferta de Black, a gente se refere que aquele preço não vai mudar, ainda que seja na sexta-feira da Black. O que a gente vai fazendo se aproximar da Black Friday é aumentar a quantidade de itens, a cesta de produtos elegíveis àquele grande desconto que a gente preparou para aquele momento. Então, se você está precisando, por exemplo, de um determinado celular, e esse celular já foi anunciado no começo do mês ou no começo da semana, tenha certeza que esse vai ser o melhor preço da nossa empresa para aquele produto. Se eventualmente seu produto ainda não apareceu, e aí vale a pena você ir esperando para chegar na sexta-feira, e aí sim você tem uma grande abertura de itens, né? O maior pacote de itens com desconto, ele de fato acontece na sexta-feira, e o consumidor também não precisa ter aquela correria de necessariamente, se eu não comprei na sexta, eu não compro mais. Um outro dia que se revelou como um grande dia de compra na Black Friday é o sábado, né? Principalmente nos nossos canais físicos. O canal físico e o canal digital têm comportamentos distintos. A gente vê a quinta-feira muito forte já no online e a sexta-feira todo longo do dia, mas a sexta-feira e o sábado para lojas físicas é um grande dia de vendas, principalmente para os públicos que trabalham durante a semana e não conseguem ir na loja na sexta-feira. Sábado é um segundo grande dia de vendas da Black Friday para a gente em canais físicos. Curioso isso, e queria entender como é que está funcionando realmente a estratégia para as lojas físicas e para as lojas virtuais, porque a gente ouviu também o Arruda trazendo essa percepção de que a grande estrela ainda é o e-commerce, ainda são as lojas virtuais. Como é que para vocês isso tem funcionado? Faz sentido ou as pessoas gostam realmente de ir presencialmente para olhar o produto? Como é que é a avaliação aí dos consumidores de vocês? Eu acho que a gente tem consumidor para todos os canais, né? Tem o consumidor que é um consumidor mais nativo digital e que se sente bem ali, que já está pesquisando aqueles itens e, eventualmente, quando ele vê esse item aparecendo na oferta, ele não tem muita dúvida do que ele precisa. Então, esse é o consumidor que já escolheu o teu produto antes. E temos aqueles consumidores que eles estão esperando a oferta independente do produto. Então, a conversão, a venda, ela vai acontecer a partir do grande desconto. Então, esses são consumidores mais propensos aí numa loja, a olhar os itens, a comparar. Então, eu diria que a gente tem descontos, produtos e consumidores para ambos os canais. Hoje, para a gente, os dois canais eles são extremamente importantes do ponto de vista
de vendas e que o que muda de forma substancial entre eles também é o meio de pagamento que esse consumidor escolhe. Por exemplo, nas nossas lojas físicas, a gente tem uma grande fortaleza, né? Também acontece no online, mas principalmente em lojas físicas, que é o nosso crediário, que é o nosso crédito parcelado. Esse era um elemento não muito presente em outras Black Fridays. Essa Black Friday, eu diria que é a maior Black Friday da nossa história, com mais crédito no nosso crediário que a gente já operou. Para você ter ideia, Muriel, a gente chega nessa Black Friday com preparando 1,2 bilhão de crédito para os nossos clientes comprarem no crediário. Esse número, 2 anos atrás, era 50% desse valor. Então, eu diria que essa é uma nova grande alavanca que, somada com o 13º que está chegando aí e com os meios de pagamento de cartão de crédito, ele vem aqui para ser um grande protagonista dessa Black Friday de 2025. Pois é, eu quero justamente entender o que vocês perceberam que mudou no comportamento do consumidor ao longo dos anos. A gente percebe que existem aqueles consumidores que têm muitas dúvidas e pensam que tudo pode ser um golpe, né? A Black Fraud, que a gente já passou bastante por cenários como esse, a gente sabe que faz sentido eles se preocuparem. Mas vocês perceberam alguma mudança no comportamento ao longo desses anos aí de Black Friday? Percebemos, assim, acho que, primeiro que os órgãos de defesa do consumidor também evoluíram muito para suportar o cliente, então, eles são grandes parceiros de todos os varejistas, eles acompanham essas ofertas, eles têm um processo também de fiscalização bastante rígido para que, de fato, o consumidor, ele tenha as ofertas reais e quando a gente comunica esse desconto, ele, de fato, percebe esse valor. Mas o consumidor também está muito mais atento. O consumidor ele já começa a se preparar para a Black e os produtos com algum tempo antes. Então, ele tem muita sensibilidade do preço, ele sabe quando o desconto é real. Então, hoje está muito mais fácil. O consumidor, eu vejo o consumidor, as Blacks, elas vêm crescendo. Se ela vem crescendo é porque o consumidor também está acreditando mais nas ofertas. Então, eu diria que tanto o mercado amadureceu, quanto os consumidores, então eles chegam muito mais preparados a aproveitar essas ofertas, por isso que se tornou a grande data do varejo. Porque se fosse uma data fake, uma data que não de fato existisse os descontos, ela não teria se consolidado como a maior data do varejo no Brasil. Então, eu diria que o mercado aprendeu a operar essa data e os consumidores aprenderam a comprar nessa data. Perfeito. E qual seria a dica, Vital, que se você pudesse dar para o consumidor assim, neste dia de Black Friday, esperar sexta-feira, nesse dia comparar preços? Qual que é a orientação nesse caso? Comparar preços, ele sempre é uma ótima comportamento do nosso consumidor. Eu acho que tem que ali buscar os preços que são mais competitivos, mas eu diria para o consumidor que este, de fato, é um momento de desconto muito real, que se de fato, eventualmente, você não tem a condição de comprar à vista, porque muitas vezes a Black Friday é muito ventilada, se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu não vou conseguir aproveitar esse desconto. E é uma necessidade que você está planejando reformar a tua casa, ou ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? Então, assim, é o ano que mais se vende televisão historicamente, todo ano de Copa do Mundo. Então, se você entender que você tem uma necessidade no futuro breve, ainda que você não tenha condição agora, alinhe a condição de pagamento à oportunidade de capturar esse desconto de agora. Então, eu diria que, por exemplo, o crediário, que é uma condição de pagamento específica, é uma grande oportunidade de você aproveitar o desconto de Black Friday com uma condição de pagamento para resolver um problema que, às vezes, não é uma necessidade agora, mas pode ser uma necessidade daqui a alguns meses e que não vai ter esse desconto. Esse desconto não voltará nos próximos meses. Então, explora um pouco as suas condições de pagamento, seja no cartão de crédito, seja no crediário, para conseguir aproveitar esses descontos dessa Black Friday, que a gente chega muito competitivo, com descontos reais, melhores do que a última Black Friday. Então, eu diria que essa é a minha principal dica para o consumidor: aproveita esse desconto, aproveita para comprar para você, para dar de presente também aqui nesse momento do Natal, tem muitos itens, e busca essas oportunidades de parcelamento no crediário. E aproveito também para perguntar um pouco de como é que é a preparação de vocês para Black Friday, porque a gente conversou com muita gente que fala que, olha, acabou a Black Friday agora, no dia 28, amanhã, na verdade segunda-feira, já é aquele momento de sentar e falar, ok, o que a gente vai fazer na próxima Black Friday de 2026. É assim com vocês também ou vocês esperam a virada do ano? Como é que é a preparação para já pensar, então, nessa que virou a principal data do varejo do ano?
É isso, é um evento muito, muito planejado o ano inteiro. Então a gente chega na. Eu diria que na segunda não começa, porque a segunda a gente tem a Cyber Monday, que é outro dia importante de venda para a gente, principalmente isso sim, no online, com muitos itens de eletrônica. A gente tem em janeiro o Saldão também, que é uma data muito irrelevante no varejo hoje, e tem o Natal. Então, diria que depois dessas principais datas de execução aqui, a gente começa a pensar na próxima Black, começa a preparar as ofertas, a preparar as condições de pagamento. Tem muito planejamento, tem muita entrega, porque logo depois, Muriel, que a gente faz a venda, né, vem a segunda grande necessidade do cliente, que é receber o teu item em casa. Então, tem um preparamento logístico gigantesco para esse alto volume aqui dessa sazonalidade. Então, tem muito planejamento feito que precisa ser feito com 6 meses. A gente negocia com as indústrias, né? Tem muitos itens que a gente precisa começar a fabricar logo, começar em fevereiro e março para estar com esses itens em estoque para venda de novembro. Então, é isso mesmo, o planejamento começa. Eu só diria que ele deve começar ali depois que a gente vender tudo na Cyber Monday, no Natal, no Saldão, a gente começa a colocar o pé na Black. Perfeito, muito obrigada, viu? Vital Leite, diretor executivo de soluções financeiras das Casas Bahia. Muito obrigada pela conversa aqui. A gente vai conversando e acompanhando aí a Black Friday de vocês. Quem sabe aí ano que vem a gente pode também conversar para entender um pouco mais sobre os próximos caminhos. Excelente, estamos à disposição. Consumidores, uma excelente Black Friday, uma excelente tarde a todos. Obrigado, Muriel. Obrigada, Vital. Bom trabalho para vocês por aí.